A viagem para Toronto foi um bate e volta cheio de altos e baixos. Mas hoje eu resolvi reunir apenas os maiores arrependimentos que eu tive durante toda a viagem. E juro, são muitos. Os primeiros envolvem o transporte. Viajamos para Toronto depois de ficar 3 meses em Vancouver, que, convenhamos, são cidades totalmente diferentes. Mas esse nem chega a ser o problema. Isso porque, do aeroporto de Toronto até o centro onde a gente ia ficar, resolvemos ir de trem. Foi barato, foram menos de $13 e tinha internet lá dentro, era super confortável, com lugar para colocar as malas. Maravilhoso. A nossa ideia era pegar um Uber assim que a gente chegasse na estação e ir pra casa. Só que a casa era muito perto da estação, a gente não encontrou internet em lugar nenhum. Dentro do trem até tinha internet, mas a gente não chamou Uber de lá de dentro, a gente resolveu chamar Uber lá fora. E lá tinha vários hotéis e tudo, mas nenhum tinha internet liberada. Até que tudo bem, você poderia falar, por que você não pegou um táxi e foi pro apartamento que você alugou no Airbnb? Gente, porque nenhum táxi quis levar a gente. Imagina, a gente estava 3 meses em Vancouver, então a gente tinha 3 malas grandes, 3 mochilas e uma bolsa de lado. Era muita coisa e nenhum taxista quis levar a gente pra lá, principalmente porque eles sabiam também que o endereço era muito próximo da estação de trem. O primeiro arrependimento, então, é não ter chamado o bendito do Uber lá dentro do trem que tinha internet. Então não façam e não cometam esse erro. Principalmente se você foi como eu e meu namorado, agora meu noivo, que não compramos chip, né? Novo chip de celular enquanto a gente estava viajando. A gente ficou sem chips, zero total chip enquanto a gente estava viajando. Então a gente não tinha internet em todos os lugares, a gente sempre tinha que caçar a internet. Agora, outro arrependimento bombástico. Poderíamos ter pego uma van até o apartamento. Até passou uma lá na hora. Mas a gente não pegou. Claro, né? Beleza. Ia ficar muito mais caro? Claro. Mas a gente não fez isso e resolveu ir da estação de trem até o apartamento a pé. Isso mesmo, a pé. A ideia foi até minha, assim, sabe? Só que eu esqueci de colocar os pontos negativos em jogo antes de escolher. O primeiro deles é que a gente estava com as 3 malas e a mala do Daniel estava com a rodinha quebrada. E claro, elas estavam com muito mais de 23 quilos, né? Chegando aí a 32, porque era uma viagem internacional, então as malas já estavam robustas. Daria, se a gente fosse andando normal, daria uns 20 minutos da estação de trem até lá. Então, na hora, eu não pensei que talvez as malas pudessem nos atrasar para chegar no apartamento. Então, ao invés de demorar 20 minutos, a gente demorou 1 hora para chegar lá. 1 hora. Pois é, 1 hora. Quando eu cheguei lá, sério, eu deitei no sofá, eu sentei no sofá e comecei a chorar de nervoso, porque eu não tava acreditando que a gente tinha chegado, sabe? Eu tava eufórica, eu falei assim, nossa, eu achei que eu nunca mais ia chegar, de tanto que a gente andou, de tudo. Então, pelo amor de Deus, não achem que tudo em Toronto é perto, principalmente porque é tudo plano, e não inventem de sair por lá andando em tudo. Ah, vamos nessa atração, vamos andando. Não vá andando em tudo. Tipo, pegue um ônibus, sei lá, um Uber, mas não ache que Toronto é super perto das coisas, porque todas as coisas em Toronto são perto, porque não são, tá? Você vai se enganar um pouquinho nisso. Então, o arrependimento 2 foi não ter entrado naquela bendita van. O próximo arrependimento tem a ver com os passeios. Imagine que eu decidi colocar simplesmente o maior museu do Canadá, um dos 10 maiores da América do Norte, e um castelo pro mesmo dia. Então, óbvio que deu merda. E acho que cansados nem é palavra assim pra descrever como que a gente ficou no final do dia. Sério, porque parecia que o museu nunca mais ia acabar. O museu se chama Royal Ontario Museum e o castelo é a Casa Loma. Sério, a Casa Loma é maravilhosa e tudo, amei aquele lugar. Só que a gente precisa de tempo pra, sei lá, assimilar tudo que tá ali dentro, sabe? E ainda mais andando, porque só o museu já tem diversos andares. No castelo tem como você subir até no topo, então imagina, você anda muito e o castelo é enorme. Tem hora que você atravessa ele assim que você aparece em um outro quarteirão. Sério, não dá pra fazer isso tudo, esses 2 passeios no mesmo dia, você vai cansar muito. Arrependimento 3, ter juntado esses 2 passeios super longos e cansativos para o mesmo dia. Agora vamos para o quesito lembrancinhas. Eu queria muito levar algo para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, para meu avô. Só que, sempre que eu entrava nos lugares, eu ficava imaginando, eu acho que eu consigo um preço melhor em outro lugar. Eu acho que não precisa comprar agora. Eu acho que a gente pode olhar isso depois. Não. E adivinha? Chegou o último dia da viagem e eu não tinha comprado nada. Nenhuma lembrancinha.
Aí lá vai eu correndo pela Chinatown de Toronto, caçando lembrancinhas meia hora antes da gente sair do Airbnb. Sério, deu muita confusão nesse dia. Olha a confusão. A gente tava combinado de sair do Airbnb 1 hora. Aí o que a gente tava fazendo? A gente tava lá no centro, na rua de Toronto, passeando lá, fomos no mercado e tal. E saímos correndo de novo, porque a gente tinha que voltar pro apartamento, arrumar as coisas, que as molas estavam abertas, pra sair. Só que a gente não tinha comprado lembrancinha. Então o Daniel falou assim, vai lá em Natal, compra alguma coisa, alguma lembrancinha. Meio-dia e 20 eu vou ficar aqui te esperando na porta. Que aí eu abro pra você e a gente termina de arrumar. Só que o que aconteceu? Eu me perdi lá, fui pra um lado totalmente diferente, que era o Natal. Depois eu consegui me localizar e fui pra lá. Só que quando era meio-dia e 20, eu ainda tava no caminho indo pra loja que eu sabia que tinha as coisas. Que a gente já tinha passado lá uma vez, mas não tinha comprado nada. Aí quando deu meio-dia e 20, eu ainda tava nessa loja. Só que a gente não tem internet fora, porque a gente não tava usando chip. Então não tinha como eu avisar pra ele que eu ainda não tava indo pro apartamento. Aí o que rolou? Ele desceu no apartamento, ficou me esperando lá na porta, olhando o relógio e falou assim, véi, fiquei 3 meses com a Ana Clara aqui, no último dia eu vou perder ela. Aí ele saiu pelo bairro, assim, me caçando e tal. E eu, depois que eu comprei tudo, que eu já tava com tudo organizado, eu saí da loja e fui correndo, tinha uns 5, 6 quarteirões até a casa, até o apartamento que a gente ficou. E tal, quando eu cheguei lá, eu consegui subir, porque eu entro e saio toda hora naquele apartamento, eu consegui subir até o nosso andar, fiquei batendo na porta. Só que o Daniel não tava lá, porque ele tava me procurando. Então, tipo, deu uma super confusão, porque eu fiquei batendo na porta, tipo, achando que o menino, sei lá, tinha desmaiado lá dentro, tava inconsciente lá dentro. E eu olhava a hora que ele tinha entrado no Messenger. E, tipo, foi antes dele me ver lá, me deixar. E aí eu falei assim, velho, o menino nem entrou no apartamento, o que tá acontecendo? Foi uma confusão total. Só sei que, finalmente, assim, ele chegou, ele desistiu de me procurar, voltou. E eu estava lá. Ufa. Confusão, né? Pois é. Por isso, meu arrependimento 4 é não ter sido motorista real e comprado lembrancinhas na hora que eu tivesse visto elas pela primeira vez, sabe? Porque sempre quando você vai em um passeio, no final dele você já cai direto em uma loja de souvenirs. Então, eu queria já ter comprado as coisas lá, mesmo que fossem mais caras, sabe? Porque me evitaria de fazer toda essa correria que eu fiz. Essa foi a primeira viagem que eu planejei, tipo, na vida, de ter planejado as coisas tudo certinhas, assim. E adivinha? Foi realmente uma catástrofe total. Por isso que eu acho que eu consigo dar várias dicas do que encaixa ou não encaixa no mesmo dia, porque, sério, eu fiz muita coisa errada em Toronto. Tem 1 milhão de lugares em Toronto que eu gostaria muito de ter conhecido, mas, claro, em 5 dias de viagem não daria pra conhecer tudo, isso é óbvio. Um dos lugares que a gente queria muito ter ido foi o Zoológico de Toronto, principalmente por causa dos pandas que tinham ainda na época que a gente foi, só que acabou que não deu pra gente ir. Principalmente por causa do horário em que a gente saiu do Airbnb, que era meio-dia, e o nosso voo só seria 11h30 da noite. Então a gente perdeu esse dia inteiro em Toronto. Então, meu arrependimento 5 foi não ter prestado atenção tanto nesse final do horário do Airbnb, né, na hora que eu tinha que sair de lá, porque isso me prejudicou bastante. Se eu tivesse visto isso antes, talvez a gente não tivesse escolhido esse Airbnb ou tivesse comprado mais um dia. Eu acho que ia valer mais a pena. No início, a gente achou que seria super interessante fazer essa viagem de Vancouver para Toronto e parar em Toronto antes de depois pegar outro voo e ir para o Brasil. Só que, sério, foi muito mais cansativo. Então imagina a situação, a gente teve que sair do apartamento 1 hora, o nosso voo seria só 11h30 da noite. A gente teve que ficar esse tempo inteiro lá no aeroporto. Exatamente. Então não adiantou nada a gente ter feito essa parada em Toronto, porque a gente ficou mais tempo ainda dentro do aeroporto, esperando o avião, esperando o voo. E a parte mais chata foi que, quando a gente foi pro aeroporto, não dava pra gente despachar as malas logo que a gente chegou. A gente teve que esperar até 7h30 da noite pra conseguir despachar as malas. Então durante todo esse tempo a gente teve que ficar paradinho no lugar só pra vigiar todas as malas. Arrependimento 6. Achar que parando em Toronto você vai diminuir um pouco a sua viagem. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido ou anotado as dicas aí pra vocês não fazerem esses mesmos erros, assim, quando vocês forem pra Toronto ou pra qualquer outro lugar do mundo. Espero ter ajudado e até semana que vem com mais vídeos. Tchau! Ah, não esquece de entrar no diariodaniacarvalho.com e também seguir lá pelo Instagram e pelo Facebook, Diário Dania Carvalho, pra acompanhar todas as novidades. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Tchau!